vídeo é um speed art. Para ir direto para o tutorial, avance para esse minuto ou clique no link na descrição. Tutorial sobre como pintar galáxias com aquarela. Para esse tutorial, obviamente, nós usaremos aquarela. Nessa composição eu selecionei apenas cores frias, um tom médio de azul, um tom escuro de azul, preto e um tom de magenta para dar um aspecto mais galáxia e menos céu noturno. Em aquarela é importante começar pelas cores claras. Se você começar pelas cores escuras, vai manchar tudo e quando você ver seu desenho inteiro vai estar preto. Então aqui eu comecei pelo tom médio de azul, que é a minha cor mais clara, e fui delimitando a lua, que eu queria deixar branca. Usei os tons claros nas partes que seriam claras num céu noturno normal, em volta da lua, que reflete a luz e portanto é brilhante, e nessa área aqui, que eu pretendo fazer o cinturão da Via Láctea. Para quem nunca teve a oportunidade de ver um céu noturno com todas as suas estrelas, existe essa faixa mais clara onde as estrelas estão mais aglomeradas, que é a Via Láctea. Devido à grande quantidade de estrelas, essa área também ficaria mais clara, portanto estou passando também o azul médio nessa parte. Em seguida eu passei o tom mais escuro de azul, que vai servir como uma transição entre o tom claro e o preto. Um dos segredos para criar transições suaves com aquarela é passar água entre um tom e outro, mesmo que a tinta já esteja seca. E por último eu passei o preto para cobrir todo o branco do papel na área que eu quero fazer esse fundo, sem medo de invadir o azul escuro ou até mesmo o azul claro. Depois eu vou voltar corrigindo a posição das cores, as tonalidades, esse tipo de coisa. Com todo o branco do papel coberto, eu deixo a tinta secar, para eu ver qual é o resultado. Com a tinta seca eu vim corrigindo os tons. Primeiro eu achei que a área da Via Láctea ficou clara demais, então eu adicionei mais azul escuro nela. Algumas transições também ficaram muito fortes, eu vim suavizando elas tanto com água, tanto com tons. E eu precisei passar outra camada de preto, porque como a aquarela é uma tinta muito transparente, acabou ficando mais cinza do que preto a minha primeira camada. Com os retoques feitos, eu deixei secar mais uma vez. Com a aquarela é importante deixar a tinta secar entre um passo e outro. Como os pigmentos estão altamente diluídos em água, eles se misturam muito fácil. Se você vir adicionando tom em cima de tom em cima de tom, sem deixar secar, os tons vão começar a misturar. E quando você vê, o seu desenho inteiro está de uma cor só. Com o desenho seco novamente, eu peguei o magenta na área da Via Láctea para, como eu disse, dar um efeito mais galáxia do que céu noturno. E dei os últimos retoques, ajustando ainda alguns tons e algumas transições de cores. Por último, eu peguei a aquarela e passei na área do cabelo, porque achei que o preto do cabelo acabou ficando muito cinza perto do preto do fundo, e deixei secar. Para fazer as estrelas eu uso uma técnica muito útil, mas não sei bem porquê, não muito popular, que é a técnica de espirrar tinta branca usando uma escova de dente, ou no meu caso eu uso um pincel mesmo.
Como eu vou espirrar a tinta, eu não consigo controlar muito bem onde esses pingos vão cair. Então eu peguei esse papel amarelo para proteger as partes que eu não quero que tenham pingos brancos. No caso, a lua e o Castiel. Eu desenhei no papel a forma do Castiel e recortei, para poder cobrir só as partes que eu não quero que tenham pingos brancos. A menos que você seja como eu, que acorda todo dia cedo com uma bucha na mão esfregando tinta na mesa, eu sugiro que você use um plástico ou um jornal para cobrir sua mesa e não ter que limpar ela depois. Porque fica a dica, vai sujar. Coloquei o papel amarelo em cima do desenho, cobrindo as partes a serem protegidas, e coloquei alguns pesos para evitar que o papel amarelo voe. Para as estrelas eu usei tinta acrílica branca, mas não tem problema nenhum usar a própria aquarela branca. Eu prefiro a acrílica porque ela é menos transparente que a aquarela, mas se você usar a aquarela branca não vai ter tanta diferença assim. É importante adicionar água à tinta, tanto se você estiver usando aquarela ou se você estiver usando acrílica. A água serve para amolecer a tinta. Se a tinta estiver muito dura, ela não vai sair muito do seu pincel, mas também não pode diluir ela em água a ponto dela virar um líquido. Além da sua tinta ficar muito transparente, também dificulta na hora de aplicar. Muita gente, como eu falei antes, usa escova de dentes para essa técnica, mas eu prefiro usar o pincel mesmo. Eu uso esses pincéis de cabo amarelo, que tem as cerdas sintéticas bem duras e funcionam tão bem quanto a escova de dente na hora de fazer o respingado de tinta. Para esse efeito você vai fazer esse movimento, que vai fazer com que a tinta saia do pincel respingando para o papel. Eu comecei trabalhando a área da Via Láctea, que é a área que eu quero que tenha mais estrelas, porém eu não deixei o resto do céu sem estrelas, eu também fiz em todas as áreas em abundância, porém tome cuidado. Pode até parecer que quanto mais estrelas, mais bonito vai ficar o seu desenho. É importante encontrar a quantidade ideal de estrelas dentro da sua composição. Vale lembrar que quanto mais tinta você tiver no pincel, maiores vão ser os pingos. Você vai logo de cara perceber que quando começar a acabar a tinta no seu pincel, os respingos vão começar a ficar menores e menores. Além dos respingos, eu também queria fazer umas estrelas maiores. Para isso, eu vou usar a parte de trás desse pincel. Eu poderia usar as cerdas do pincel para fazer isso, mas usando o cabo, eu garanto que as minhas estrelas vão ficar mais perfeitamente redondas. Usando o cabo do pincel, se você pressionar com mais força sobre o papel, seus pingos vão ficar maiores. Se você encostar apenas de leve, vai fazer uns pingos bem pequenininhos. E pronto! Aqui está o nosso céu noturno / galáxia / whatever, feito com aquarela.